Olá pessoal, vamos continuar aqui com a nossa aula de isomeria, tratando de química orgânica. A gente estava falando na outra aula de isomeria de cadeia e agora a gente vai falar sobre isomeria de posição. A isomeria de posição, basicamente, ela ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas tem a diferença na posição das suas ramificações de ligações duplas, triplas ou de grupos funcionais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois álcools, certo? Verifiquem que a diferença básica entre os dois, eu tenho aqui os dois com 3 carbonos, a diferença entre um e o outro é basicamente a posição do grupo OH. Então, aqui, enquanto eu tenho propan 1-ol, aqui eu tenho propan 2-ol, certo? Da mesma forma, isso pode acontecer quando eu tenho a posição da ligação dupla em carbonos diferentes. Veja que tenho a ligação dupla entre carbono 1 e 2, e aqui eu tenho a ligação dupla entre o carbono 2 e 3. Então, por conta da posição em locais diferentes, a gente tem aí uma isomeria de posição. Aqui eu tenho um composto halogenado, e eu tenho aqui nessa posição o cloro. Vejam que ele mudou aqui de posição também. Então, aí eu tenho uma também isomeria de posição. Vejam que é relativamente simples a gente identificar isomérios de posição. Você verifica se eles têm a mesma fórmula e se é possível que ele tenha estruturas diferentes, certo? E aí, tendo essas estruturas em composições diferentes de ligação dupla, ou grupo funcional, ou ramificação, aí a gente vai ter um isômero de posição. Não sei se vocês lembram, a gente já comentou, quando a gente estava trabalhando com funções oxigenadas, tem uma aula aí de um tempo atrás, eu enfatizei bastante o fato de dar o nome da função oxigenada e de colocar a posição do OH relativa a onde ele estava. Por quê? Porque para não haver ambiguidades, para não haver, para a gente não ficar se perdendo aí, escrever essa fórmula, por exemplo, sem saber se é esse composto ou se é esse, já que eles são isômeros, né? Então, por conta disso, vem a ênfase nessa questão do nome, para você descrever o composto exato, certo? Justamente por conta de problemas que podem haver quando você sintetiza compostos com estruturas mais complexas. Então, nós temos alguns casos nesse tipo de isomeria de posição. Nós temos diferentes posições em insaturações, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho but 1-eno, certo? A ligação dupla está aqui. E o but 2-eno com a dupla aqui. Vejam que está destacado, certo? Então, ocorre em compostos insaturados que não sofrem ressonância. Ressonância, a gente já viu alguma coisa sobre isso nessa parte de estrutura e propriedades físicas dos compostos orgânicos e na parte também de hidrocarbonetos e de fenóis. E a estrutura tem que ter no mínimo 4 carbonos, certo? Então aqui tem esse exemplo do but 1-eno e do but 2-eno, certo? Também existe a posição do grupo funcional, que é essa que eu mostrei para vocês, do álcool, né? Do propano 1-ol e propano 2-ol. Ocorre normalmente em álcool e cetona, certo? Com relação à posição desse tipo, porque elas são cadeias homogêneas, tá? Então, em cadeias homogêneas, normalmente em álcool ou cetona. Lembra que cadeia homogênea é a cadeia que só tem carbono e hidrogênio aqui, não tem um heteroátomo entre os carbonos, tá? Então, se tiver heteroátomo, é uma cadeia heterogênea. E aí, para este caso, nós temos aí a possibilidade de éteres, ésteres, aminas, amidas, certo? Então, no caso do éter, eu fiz aqui, né, essa estrutura do éter. Se vocês observarem, veja, tem aquelas duas estruturas lá, ó. Veja que a diferença de uma para outra é basicamente a posição do oxigênio aqui, ó, que está em vermelho. Deixa eu deixar ele maior. Veja, aqui está próximo do carbono 1
e aqui está mais para o meio da molécula, né? Então, eu mudei a posição do oxigênio, mas a fórmula é igual, então eu tenho um isômero de posição. A mesma coisa aqui, eu tenho duas amidas, né? Elas têm a mesma estrutura, fórmula estrutural, mas apresentam posições diferentes aqui dos grupos funcionais, né? Se a gente fizer essa estrutura aqui, veja lá, deixa eu apagar isso aqui. Então vamos colocar aqui, eu tenho hidrogênio, oxigênio, nitrogênio ligado no carbono. Então veja aqui essa estrutura, certo? Que é essa aqui, ó. Deixa eu botar o laser. Que é essa aqui. Quer dizer, falta um carbono aqui. Então eu tenho essa estrutura, falta um carbono aqui, certo? E se eu tiver essa outra estrutura, veja, deixa eu copiar ela para ficar mais fácil para a gente enxergar. Certo? Então, vejam que eu tenho aqui a mesma quantidade de carbono, ó, C3H7NO, mesma quantidade de elementos, ó, mesma quantidade de elementos aqui, ó, certo? Para as duas. Agora vejam que eu tenho estruturas diferentes, ó, certo? As posições são diferentes do grupo funcional, certo? Então, isso é isomeria de posição quando eu tenho quando eu tenho heteroátomos na estrutura. Eu posso ter também diferentes posições de substituinte. Então, isso ocorre em hidrocarbonetos acíclicos, com no mínimo 6 átomos de carbono, ou em hidrocarbonetos cíclicos, com no mínimo 5 átomos de carbono. E para outros grupos funcionais, 3 átomos de carbono. Por exemplo, aqui, ó, é parecido com o álcool, né? Só mudei a posição do cloro, e aí eu já tenho a estrutura aí do composto da isomeria de posição. Então vamos agora para a isomeria de compensação. Isomeria de compensação ela ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia, né? Que é esse exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco, certo? Então, o heteroátomo no caso do oxigênio mudou da posição 2 para 3. Disso resulta um encurtamento na cadeia carbônica do lado do heteroátomo, certo? Então, a gente tem também as amidas, no caso aqui as aminas, né? A gente já viu as amidas naquele outro exemplo, que eu tenho a amina secundária. Veja que eu mudei a posição do heteroátomo aqui, e aqui eu tenho um éster, certo? Vamos agora para a isomeria de função. A isomeria funcional, isomeria de função, ela ocorre quando os isômeros pertencem a funções diferentes. Então veja só, os casos mais comuns são a isomeria álcool-éter, álcool aromático, éter aromático e fenol, aldeíde cetona, ácido carboxílico e éster, certo? Então vamos lá. Primeiro, éter álcool. Veja que aqui, ó, eu tenho um éter, né, com 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Com a mesma fórmula, eu posso construir essa molécula de álcool.
C2H6O, que é aquele exemplo que estava no começo do primeiro slide da outra aula, segundo slide. Eu tenho a mesma fórmula, mas funções totalmente diferentes. Aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool, certo? Isso pode acontecer na isomeria éter-álcool, na isomeria tioéter e tioálcool. O que é tioéter e tioálcool? É quando eu tenho no lugar do oxigênio enxofre. Então veja que é a mesma coisa, só que aqui eu tenho um tiometano e aqui eu tenho um etanotiol. Né? Não tenho um etanol, eu tenho um etanotiol, que seria um relativo a seria supostamente um álcool de enxofre, basicamente. Né? Não seria chamado de álcool, né? É chamado de tiol, mas é basicamente formado por enxofre, certo? Eu posso ter também a isomeria ceto-aldeído, cetona e aldeído, que é basicamente da mesma forma que a gente viu aí do álcool éter. Então eu posso ter cetona aqui, ó, propanona, e propanal, que é o aldeído. Então eu tenho ó, C3H6O, C3H6O para a propanona e para o propanal, certo? Também nós temos a isomeria éster ácido carboxílico. A diferença é que eu tenho aqui o éster e o ácido, certo? Então vejam que em todos esses casos que eu estou mostrando, para a isomeria de função, a gente vai ter a mesma fórmula, mas composta com funções diferentes. Então, álcool e éter, cetona e aldeído, ácido carboxílico e éster. E nós temos também isomeria fenoálcool aromático éter e aromático, certo? Então, dado uma fórmula molecular, sempre que for possível escrever a fórmula estrutural de um fenol que tenha um substituinte alquila, será possível escrever a fórmula de um álcool aromático e de um éter aromático. Veja só, nesse caso aqui, eu posso ter um fenol, veja a estrutura aqui, se o OH está ligado diretamente no anel. Eu posso ter um álcool benzílico, né? Se o OH está ligado no carbono ramificado ao anel aromático. E eu posso ter um éter benzílico, né? Que aí o oxigênio precisa estar entre a ramificação e o anel aromático, certo? Então, nesse caso aqui, ó, veja que eu tenho as três estruturas diferentes, né? Ou seja, são três funções diferentes. Ó, função fenol, certo? Lembra que a função fenol é o OH ligado no anel. Função álcool, que é o OH ligado no carbono, e depois aí tem outro cadeia de carbono. E a função éter, que é um oxigênio entre dois carbonos, certo? Então, feito isso, a gente tem aí os três tipos de aromático: fenol, álcool e éter, certo? Então, vamos ver para finalizar a parte de tautomeria. Tautomeria é um caso particular da isomeria funcional. É quando dois isômeros eles ficam em equilíbrio dinâmico. O que seria esse equilíbrio dinâmico? É um equilíbrio que ele vai alternando. Uma hora é um, outra hora é outro. Uma hora é um, outra hora é outro. Então, por exemplo, a gente tem aqui o aldeído e o enol, né? A gente tem o equilíbrio aldeído-enol e cetona-enol. O enol é o álcool que tem uma ligação dupla, né? Lembrando que o álcool ele não pode ter uma insaturação no carbono no qual o OH está ligado. Quando eu tenho insaturação, eu tenho um enol. Então, por algum fator, esse aldeído aqui se transforma no enol. A ligação dupla muda de posição e o H também. Quando isso acontece, eu tenho esse equilíbrio aqui, essa tautomeria. E aí eu mudo aqui do enol para o aldeído, certo? Por isso que é aldeído enol, certo? No caso da cetoenol, mesma coisa. Tem uma acetona e
ela entra em equilíbrio formando um enol também. Então, é um equilíbrio cetoenólico, certo? Então, na tautomeria cetoenólica, ocorre entre enóis e cetonas que possuem no mínimo 3 átomos de carbono, certo? Por exemplo, aqui, ok? Então, com isso a gente já viu toda essa parte de isomeria plana, certo? Próxima aula a gente vai começar a parte de isomeria espacial, que aí a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para entender isso. Mas por hoje a gente para por aqui.